Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. A primeira qualificação para o julgamento de qualquer trabalho é saber o que é, ou seja, o que se pretendia que ele fizesse e como deveria ser usado. Você precisa entender o que está diante de você. Caso contrário, não saberá o que fazer e nem dizer nada sobre seu real propósito. Isso também vale para o estudo da Palavra de Deus. Antes de estudarmos um livro da Bíblia, a primeira coisa que o leitor precisa saber é o que o autor pretendia que ele fosse. Isto é, que tipo de literatura ele estava escrevendo, qual a forma literária que ele empregou. Como você pode ver, o gênero literário é crucial à interpretação. Se você não souber distinguir o tipo de literatura que está lendo, não será possível determinar o seu significado. Neste post, vou dar uma breve introdução a 6 tipos de escrita que aparecem na Bíblia e como eles influenciam nosso entendimento. Há mais do que os que irei apresentar, bem como subdivisões dos que serão mencionados e muitos coincidem em algumas partes. Mas eis aqui os principais gêneros literários que Deus usou para comunicar a sua mensagem. Exposição. É um argumento ou explicação direta da parte principal de uma verdade objetiva. É uma forma de escrita que apela basicamente à lógica. O argumento normalmente tem uma estrutura rígida que vai de ponto a ponto. Um exemplo são as cartas do apóstolo Paulo, em especial a de Romanos, que é uma explicação rigorosamente fundamentada do Evangelho. Nesta carta, ele argumenta como um advogado que apresenta diante do tribunal os seus argumentos. Ele une os parágrafos e capítulos com palavras de transição ou conectivas, palavras como pois, portanto, e mas. Faz amplo uso da retórica e usa sentenças longas e bem elaboradas. Mas também emprega passagens curtas e rápidas que golpeiam a mente. Se você está começando a estudar a Bíblia, livros expositivos são um bom começo. O significado deles está na superfície. Eles apelam à razão da pessoa e seus propósitos estão ali para serem entendidos. Por outro lado, eles também contribuem para estimular uma análise mais profunda, visto que suas verdades são inesgotáveis. A chave para entender um livro expositivo é prestar atenção em sua estrutura e termos empregados. Narrativa e biografia. Narrativa significa história, e a Bíblia está cheia delas. Por exemplo, Gênesis relata a história da criação do mundo, do dilúvio, da Torre de Babel, dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Em Êxodo temos a história do povo de Israel, no Egito e como Deus os libertou e depois os conduziu pelo deserto. No Novo Testamento, os evangelhos contam a história da vida de Jesus de 4 pontos de vista diferentes. O livro de Atos registra a história do início da igreja. Veja que a Bíblia está repleta de histórias, e isso contribui para que a leitura e a interpretação sejam interessantes. O que fazer com essas histórias? E como determinar o seu significado e importância? Vejamos 3 coisas a se prestar atenção. Enredo, isto é, qual é o movimento da história? E se tratando da Bíblia, ele pode ser físico ou espiritual, mas também pode ser relacional ou político. A questão é que há um desenvolvimento na história. Ela tem começo, meio, fim e propósito. Caracterização, isto é, quem faz parte do elenco, como eles são apresentados, qual o papel de cada um, as decisões que tomam, seu relacionamento com Deus, sucessos e fracassos, por que estão ali, suas qualidades e defeitos, entre outras coisas. Aplicação, ou seja, de que maneira se relaciona com a vida real. Lembre-se que esta foi uma das 6 pistas a se procurar em um dos passos da observação. As histórias bíblicas nos mostram a vida da perspectiva divina. Assim, podemos perguntar: que questões ela levanta? Com que problemas os personagens estão lidando? Que lições podemos aprender aqui? Que coisas devemos evitar? Como lidar com as situações inevitáveis da vida?
O que podemos descobrir sobre Deus? Existem muitas coisas a se notar nas narrativas bíblicas. Esses questionamentos o levarão a um melhor entendimento daquilo que as histórias podem dizer. Parábolas, muito parecidas com as narrativas, bem como as alegorias. Uma parábola é um breve conto que ilustra um princípio. A maioria das parábolas na Bíblia vem dos ensinos de Jesus. Aliás, este era o seu método preferido de ensinar. Veja Marcos capítulo 4, verso 33 e 34. Parábolas são simples, memoráveis e interessantes. A maioria delas fácil de entender, pois elas lidam com assuntos do dia a dia e podem ter um poderoso impacto. Fazem uso de princípios éticos básicos como certo e errado, amor e compaixão, justiça e misericórdia. Poesia. A Bíblia contém versos de poesia que já se tornaram ícones em nossa cultura, tais como "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". A característica distintiva da poesia é o apelo às emoções e à imaginação. Por essa razão, o livro de Salmos é tão popular, pois eles expressam os mais profundos sentimentos do ser humano. Mas, ao estudar um verso bíblico deste gênero, você precisa entender a dinâmica da poesia hebraica. Por exemplo, a maioria dos salmos foram escritos para serem cantados, foram compostos para o louvor, e muitos incluem notas de prefácio sobre os tipos de instrumentos que deveriam acompanhá-los. Veja, por exemplo, o Salmo 4, 5, 6, 54, 61, 76 e do 120 ao 134. Preste bem atenção em como eles soam. Uma das principais características da poesia hebraica é seu uso extensivo de paralelismos, semelhança, correspondência entre duas coisas ou entre ideias e opiniões. Se você der uma olhada, vai perceber que a maioria dos versos em Salmos tem duas linhas. Elas independem uma da outra para reforçar o significado, muitas vezes repetindo de forma contrária o pensamento ou acrescentando novas informações. Outra chave para entender a poesia hebraica são as chamadas hipérboles, que é uma linguagem exagerada ou extrema que traz o seu significado pelo excesso. Veja, por exemplo, Salmo número 6, verso 6. Entre outras questões interpretativas, ao se abordar a poesia da Bíblia está: quem compôs o material? Por quê? Qual o tema central? Que emoções transmite ou produz? Que perguntas faz e quais são as respostas? Que imagens são usadas para despertar a imaginação? Existem lugares, pessoas ou eventos relatados? É possível descobrir algo sobre eles em outras passagens da Bíblia ou através de fontes secundárias? Provérbios e a literatura de sabedoria. Neste gênero, o escritor assume o papel de um velho sábio preparado para compartilhar suas percepções com um leitor mais jovem, inexperiente, porém desejoso de aprender. O livro de Provérbios pertence a esta categoria. Um provérbio é uma frase geralmente curta que exprime um conhecimento para a vida. Como a poesia dos Salmos, eles são estratégicos e fazem uso do paralelismo, especialmente em relação aos opostos. Provérbios vai direto ao assunto. Com certeza são os mais fáceis de entender, embora muitas vezes difícil de aplicar. Profecia e literatura apocalíptica. Este é com certeza o mais desafiador. Nossa tendência é pensar em profecia como previsão do futuro, e certamente os livros proféticos falam sobre isso. Mas uma das suas principais características são o tom de julgamento e juízo. A principal frase que se repete é: "Assim diz o Senhor". O papel do profeta na Bíblia não era prever futuros, mas proclamar a palavra de Deus. Se prestar atenção nos relatos bíblicos, verá que Deus levantou os profetas para advertir o povo a retornar à aliança e obedecer aos mandamentos. Eles queriam levar o povo ao arrependimento antes que viesse o julgamento e juízo de Deus. Bem diferente do que acontece em nossos dias com os que se dizem profetas de Deus. Ao ler livros proféticos, você precisa recriar a situação
bombardeando o texto com perguntas tais como quem, o que, onde, quando, por quê e qual a razão. As respostas irão lhe dar informações adicionais sobre qual o problema principal a que o profeta se refere, que imagens ele usa para descrevê-las, o que fala sobre Deus, o que acontece depois que o profeta pronuncia sua mensagem, por que existem profecias na Bíblia. Um tipo especial de literatura profética é a apocalíptica. Ela lida com eventos cataclísmicos de proporções globais relativas ao fim do mundo. A sua linguagem é altamente simbólica e os eventos um espetáculo de grandes proporções. Isto faz deste gênero um solo fértil para especulações e interpretações subjetivas. Para evitar isso, você precisa prestar muita atenção na estrutura do livro. Qual é o movimento do início ao fim? Que mudanças acontecem? Para quem foi escrito originalmente? Qual é o contexto histórico-cultural do escritor? Como isso influenciou seu método de comunicação? Em termos de entendimento dos símbolos, observe cuidadosamente o Antigo Testamento para obter percepções sobre o que o autor está descrevendo. Em vez de se preocupar com uma linha do tempo para os eventos futuros, veja as implicações que teve para seus primeiros leitores e a principal mensagem que traz, não apenas do fim, mas o que devemos fazer diante disso.